Congresso nos Estados Unidos discute situação dos presos do 8 do 1. Advogados de manifestantes e deputados de oposição participaram. Doval diz que tem provas de que Moraes fez aquilo mesmo nas eleições por Lula. O senador se manifestou por meio das redes sociais. Outra informação: o governo federal deve liberar 1,4 bilhão de emenda parlamentar por dia. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção nessas imagens. A mídia comprada, a mídia podre jamais vai compartilhar. Então cabe eu e você fazer esse trabalho para mostrar para o Brasil e para o mundo o segundo colocado. Segundo o TSE, Jair Bolsonaro perdeu as eleições. Preste bem atenção nesse vídeo e me ajude a compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo! Preste bem atenção na informação de Alan dos Santos, que é um dos perseguidos aqui no nosso país. Não posso falar por questão de segurança, mas é uma realidade que precisa ser compartilhada. Eu vou trazer depois a informação do senador da República, mostrando também o que aconteceu. O nome disso é isso mesmo que você tá vendo. Quem ganhou foi também esse daqui, ó. Não o cara que é isso aqui também, ó. E quem fez isso aqui, ó, foi esse aqui. Junto com esse aqui também, ó. Meus amigos, preste bem atenção agora nesse vídeo e me ajude a compartilhar nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou trazer a informação então do senador da República, que é muito importante sua atenção e o seu compartilhamento. A pressão está se intensificando aqui dos Estados Unidos. Hoje tivemos a boa notícia, como Paulo Figueiredo tinha antecipado, que alguma coisa aconteceria, que um deputado republicano americano enviou uma carta Alexandre de Moraes questionando perseguição a opositores. Isso é um primeiro. Enquanto isso, o STF fazendo propaganda dos próprios ministros, usando muito bem suas redes sociais, né? O ministro Gilmar Mendes completa 22 anos no STF. Aí a gente entende porque que o Brasil está assim. Sua atuação na corte trouxe várias contribuições para o direito brasileiro e a defesa dos direitos humanos. Que maravilha a propaganda deles. Enquanto isso, o Toffoli anulando de forma monocrática, uma vez mais, provas contra todo mundo que foi perseguido pela Lava Jato. Ou seja, todo mundo que cometeu crime. No caso agora, João Santana, o ex-marqueteiro do PT. Quem sabe agora João Santana possa fazer uma campanhazinha para um companheiro e receber uma graninha no exterior e fazer um esqueminha de lavagem de dinheiro, porque afinal de contas o Toffoli está editando o Brasil. Ele disse que ele é o editor do Brasil, ele está editando nesse momento. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp ou publica no Twitter e tem o selinho azul, você pode editar. Se você está editando, vai aparecer para o outro aqui, editando mensagem. É o que o Toffoli está fazendo.
editando o Brasil. Não teve nada disso de Lava Jato, foi uma conspiração de golpistas contra pessoas muito honestas. E que disse que o judiciário brasileiro é a vanguarda e cita urnas, ação sobre drogas e união homoafetiva. É a vanguarda do comunismo. É a vanguarda da destruição da família e dos valores tradicionais. E da democracia. É a vanguarda da juristocracia. É a vanguarda da ditadura velada, disfarçada de salvadora da democracia. Prova: selfie no 8 de janeiro e digitais em Mangueira. Entenda o voto de Moraes pela condenação do famoso homem que quebrou o relógio de Dom Pedro. Olha que interessante. O ministro votou para condenar o mecânico a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, ele estava desarmado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito por derrubar um relógio, golpe de Estado com as unhas e algodão doce. Resumo da ópera: o sujeito claramente cometeu crimes. Esse cometeu depredação de patrimônio público, vandalismo, tudo aquilo que os Black Blocs, a Antifa, o MTST e o MST estão cansados de fazer. 17 anos de prisão. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. Quem comete atentado contra o Estado de Direito é o senhor ministro Alexandre de Moraes. O tempo todo. Com esse tipo de decisão esdrúxula. E não tem um vândalo radical da extrema esquerda pegando esse tempo de prisão. Nem um ano. Não tem um cumprido pena. Mas o Felipe Martins está lá, né? Há 5 meses provando que não embarcou no avião que o ministro Alexandre de Moraes diz que embarcou e considerou peça fundamental da condenação. Ex-assessor de Bolsonaro pede habeas corpus e diz sofrer coação de Alexandre. Não resta a menor dúvida de que é um preso político. E a pressão está se intensificando aqui dos Estados Unidos. Hoje tivemos a boa notícia, como Paulo Figueiredo tinha antecipado, que alguma coisa aconteceria, que um deputado republicano, americano, enviou uma carta a Alexandre de Moraes questionando perseguição a opositores. Isso é um primeiro passo. Dependendo da resposta, vem ações. Então, meus amigos, a chapa do Alexandre de Moraes vai começar a dar uma esquentadinha, sim, porque todo mundo está percebendo que ele é um tirano, um ditador. O mestre Guzzo, uma vez mais brilhante, regime em vigor no Brasil, enterrou o princípio de que todos são iguais perante a lei. Não existe isonomia, não existe igualdade perante as leis. Existe perseguição ao que eles, sócios, comparsas da extrema esquerda, chamam de extrema direita. Em nome de salvar a democracia, eles estão destruindo. Nos 5 anos de inquérito das fake news e nos 3 anos do seu irmão, inquérito das milícias digitais, não se indiciou nenhum militante de esquerda. É porque a esquerdista não mente, não tem gabinete do ódio, não tem milícia digital. Imagina se tivesse, imagina se o Janones fosse de esquerda e ligado ao PT. Meu amigo Girão, apontando também para o absurdo que o STF está criando de monitorar as redes. Intimidação e censura. Coisa de Stasi num casamento nefasto com Gestapo. Girão citou alguns itens do edital publicado pelo STF como o que visa identificar indivíduos que compartilham conteúdos relacionados ao STF e que cobra análise de discursos com avaliação de influência nos públicos. Nós estamos na Coreia do Norte? Aparentemente, sim. Agora, a imprensa ainda tem algum poder no consórcio. O Alexandre de Moraes achou que já era hora de avançar contra a imprensa, porque ninguém acha que vai ficar restrito às redes sociais. Então ele meteu censura na Folha, nas denúncias da ex-mulher do Lira contra o presidente da Câmara. E houve repercussão.
teve gente no UOL pedindo impeachment do Lira. Teve aquele canalha daquele Gilberto Amado, que graças a uma pseudo-reportagem dele, o Felipe Martins está preso, dizendo, isso é censura. Mas o que o Alexandre de Moraes faz comigo e tantos outros jornalistas não é censura, né, o seu cafajeste? Moraes volta atrás e manda reativar parte das reportagens. O Lira não está com tanta moral assim, mas a velha imprensa ainda tem poder, né, no consórcio. Olha o dito cujo aí. Censura de Alexandre de Moraes às reportagens com as denúncias contra Arthur Lira são um perigoso avanço de um ministro do STF. Ele não cita os 1000 outros casos de censura do mesmo ministro. Meus amigos, como eu disse, muitos parceiros novos, muitos. Temos Magma Trading para importação e exportação, temos Iris Planning para seguro seu de saúde internacional, muitos e muitos parceiros fechando. Dá uma visitada lá no site da bossconsta.com, Boss Brasil One Stop Shop, bossconsta.com, tem vários parceiros, tá? Nos vemos logo mais no Braddock Show, hoje com meu amigo Serrão, Fabi Barroso, com a condução brilhante do meu amigo Vitor Brown. Eu tinha algumas coisas aqui do STF, a fala do Toffoli sobre os 100 milhões de votos. Dá tempo ainda? Conseguimos mais 5 minutos? Vamos lá. E a voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Não há que se falar que aqui não há legitimidade popular. Eu fiz uma coluna toda na Gazeta do Povo sobre isso, então não vou me estender. Leiam a coluna e assinem a Gazeta do Povo, tá? Em primeiro lugar, ele tem que ficar, então, no mesmo mandato do presidente que transferiu, por algum passe de mágica, os votos para ele. Segundo lugar, ele foi sabatinado num chá das 5 no Senado, que a sabatina no Brasil é um chá das 5, e no caso dele, especificamente, um congresso sobre mensalão e petrolão. Agora, é impressionante como eles querem a aura de popularidade e legitimidade popular, né? Por quê? Porque eles sabem que transformaram a Suprema Corte num puxadinho político do PT. Eles sabem. Então, eu propus no meu artigo o teste da Avenida Paulista, né? Como o mestre Augusto Nunes fez ontem na Oeste Sem Filtro. Vão lá, marca a hora, dia, e aparece lá sem segurança, sem os 30 seguranças que cada um usa, na Avenida Paulista, ministros. Vossas Excelências, façam isso, por favor. Um momento terrivelmente evangélico que vinha nos decepcionando tanto, mas que nessa votação da descriminalização das drogas lavou nossa alma em relação ao pavão supremo que quer empurrar a história, mentindo que não quer empurrar. Não queremos mudar nada do legislador. Quer sim, ministro. Senhor presidente, pela ordem... Pois não, ministro André. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas
e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário. Apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Tá certíssimo o ministro André Mendonça nisso. Escrevi também sobre isso para minha coluna de quinta-feira na Gazeta do Povo. Então tá lá qualquer coisa. Meus amigos, por hoje é só. Para variar, mais uma vez Lula abre a boca e o que acontece? O dólar sobe. Dessa vez, durante uma entrevista para uma rádio, um podcast, ele soltou uma frase que, mais uma vez, só fez afugentar e assustar os investidores no nosso país, o que acaba fazendo com que o dólar suba. Lembrando, fazer o dólar subir é, na verdade, jogar o real para baixo. O Lula não tem uma capacidade de mudar o valor do dólar. O que ele faz, ele muda o valor do nosso dinheiro real. E o nosso dinheiro, ele representa a riqueza bruta, a riqueza interna do Brasil. É um lastro que nós temos. Então, quanto mais rico, quanto mais próspero, quanto mais amigável ao investimento o Brasil estiver, mais o real vale. E o contrário é a mesma coisa. Então, toda vez que o Lula abre a boca e mostra que nós não temos estabilidade jurídica, que tem interferência política no Banco Central, que tem desrespeito às regras fiscais, o dólar sobe porque o real cai. Então, ele é relativo. E aí o dólar, o Lula disse o seguinte: quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. A decisão de que o Banco Central fosse uma entidade autônoma foi uma decisão tomada depois de que o PT jogou o Brasil no buraco e numa crise que nós estamos, na verdade, até hoje tentando nos resgatar. A interferência direta do governo do PT no Banco Central, falseando números, fabricando gráficos e criando juros onde eles não existem, ou baixando juros artificialmente, fez com que nós entrássemos numa dívida externa impressionante, afugentássemos o investidor internacional e jogasse o Brasil numa crise econômica. Foi uma decisão tomada para que nunca mais um presidente incompetente possa destruir a economia do Brasil. E aí o que o Lula fala? Basicamente que quer voltar atrás. O Lula não quer o Banco Central Econômico. O resultado disso foi imediato, assim, questão de minutos depois. O que acontece com o dólar? Primeiro, isso aqui é o nosso dólar em um ano, tá? Olha como é que o dólar está... Eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Assim vocês conseguem chegar. O dólar, no período de um ano, já saiu de 4,73, a mínima dos últimos 365 dias, e está agora em 5,60. O dólar subiu quase que R$1 nesse período, tá? Em um ano, tá bom? Olha aqui em um mês como é que está sendo. E hoje, se eu for pegar apenas os últimos 5 dias, aqui é estabilizado pelo final de semana, e hoje o Lula abriu a boca e olha o que aconteceu com o dólar. Olha só que legal, enquanto nós estávamos gravando o vídeo, o dólar subiu mais 1 centavo. É brincadeira. Então, nós temos aqui o final de semana. No final de semana, como a bolsa não abre, então não tem trade, né? Não tem comércio do dólar, se mantém estabilizado. Lula abriu a boca hoje e o dólar saiu de 5,59 para 5,61. A tendência é continuar subindo até o final do dia, porque essa fala dele, sem brincadeira, é uma fala escandalosa. Ele está dizendo que vai voltar a interferir na taxa de juros, na Selic, que vai ser tudo de forma artificial, não vai ter lastro nenhum em cálculos matemáticos. É
exatamente o que fez Venezuela, é exatamente o que fez a Argentina durante o governo do Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, é exatamente o que destruiu a economia de vários países, e agora o Brasil tomou uma medida pelo Congresso para que isso não acontecesse. Lula está falando que não, ele vai colocar alguém do Banco Central, um poste, um pau mandado, alguém que faça exatamente o que ele mande. E aí é que complica. Isso vai fazer com que os investimentos, os investidores queiram sair correndo do Brasil ainda mais rápido. Então, quando se fala que nós estamos, e os especialistas, até aqueles que apoiaram o Lula já estão falando, nós estamos vendo agora um cenário, uma atmosfera idêntica ao pré-crise da Dilma. Um custo alto, um altíssimo, uma arrecadação em muitos tributos, muitos impostos, mas o gasto do governo sendo muito alto, rombo cada vez maior. Nós estamos aí batendo recorde de rombo do déficit fiscal, não respeitando o teto fiscal, o que acaba gerando o impeachment. Economicamente desastrosa as ações desse governo. Não poderiam ser pior. E, consequentemente, o melhor termômetro para isso sempre vai ser a situação que o dólar está. Então, tá aí para quem quer entender, o dólar subindo, ó, já subiu aqui 2 centavos até as 3 horas da tarde. A tendência é que vai subir mais ainda. Parabéns para você que fez o L. Meus amigos, preste bem atenção na informação e me ajude a compartilhar. O Congresso dos Estados Unidos discute situação dos presos do 8 do 1. Advogados, manifestantes e deputados de oposição participaram. Neste fim de semana, advogados de presos do 8 de janeiro e deputados de oposição participaram de um evento do Congresso Conservador Brasileiro. Entre outros assuntos, os palestrantes trataram da prisão de manifestantes do 8 de janeiro e as condenações que chegam a 17 anos. Presidente da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, Gabriela Ritter, contou a história de seu pai, Miguel, detido no interior do Palácio Planalto, e citou altas penas estabelecidas contra os réus. Além de Gabriela e demais ativistas, compareceram o jornalista Nando Santos, a juíza aposentada Ludmila Lins Glilo e o deputado Major Vitor Hugo do PL, autor de um dos projetos de lei que propõe anistiar envolvidos na manifestação. Então, tá repercutindo todos os absurdos que acontecem no Brasil, lá nos Estados Unidos. Isso aqui é muito bom, porque uma hora a bomba vai explodir. Preste bem atenção nessa informação aqui, por questão de segurança tem muita coisa que eu não posso falar, mas vocês vendo aqui, vocês vão entender. Duval diz que tem provas de que Moraes fez isso aqui mesmo do Lula. O senador se manifestou por meio das redes sociais. O senador Marcos Duval diz que tem provas de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez isso aqui, ó. Ele se manifestou por meio das redes sociais. Duval falou em documentos que provam claramente que o magistrado manipulou passados a fim de facilitar para o e dificultar para o e todos os influentes de direita. Bomba no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já está em nossas mãos aqui nos Estados Unidos. Os documentos que provam claramente que o ministro, esse aqui, fez isso aqui, ó, na passada, para facilitar para o Lula e dificultar para o em todos os influentes de direita, escreveu. Segundo ele, 500 páginas incriminam o ministro. Estes documentos com 500 páginas incriminam não só ele, mas também envolvem a prisão de americanos, que podem pegar a prisão perpétua e até pena disso aqui. Isso devido que, mesmo sabendo que estavam cometendo crimes, acataram a ordem do ministro, com todos os documentos que tínhamos desde o 8 de janeiro, comprovando várias violações dos direitos humanos, abuso de autoridade, censura prévia e tortura. Este que está nas mãos deixa muito claro, ele fez isso aqui mesmo. Ele enviou várias mensagens, os funcionários disseram que ele era ilegal, que não podia cometer um crime, e ele exigiu que fosse feito, senão aplicaria uma multa de 100 mil por hora. Então decidimos, vamos tornar este documento público, agora ou após terem saído a sentença.
uma notícia bombástica concluiu. Uma notícia que está repercutindo. E é até triste falar, mas tem muita coisa aqui que a gente não pode nem mostrar, não pode comentar. E é assim que funciona no Brasil. O governo federal deve liberar 1,4 bilhão de emenda parlamentar por dia. O montante é parte dos recursos que a gestão envia para deputados e senadores investirem em projetos e obras nas suas bases eleitorais. Aqui você sabe muito bem para onde que vai esse dinheiro aqui, né? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve liberar 1,4 bilhão em emendas parlamentares por dia antes do início das eleições municipais em 2024. A medida busca cumprir a legislação e honrar o acordo feito com lideranças do Congresso Nacional. Emendas parlamentares são verbas de que o governo envia para deputados e senadores investirem em projetos e obras nas suas bases eleitorais. Os políticos têm pressionado o governo, pois avaliam que há uma demora na liberação dos recursos. O pleito ocorrerá apenas em outubro. A lei, no entanto, exige que o envio de emendas seja feito até o dia 6 de julho, próximo sábado. Passado esse prazo, é proibido que os recursos sejam despachados pelo Executivo aos estados e municípios. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.